Pérez. Glória Pérez foi desligada da Globo, se desligou, né? Encerrou o contrato também na última semana. A gente comentou brevemente a respeito disso, mas eu queria falar sobre a sinopse de Rosa dos Ventos, novela da Glória Pérez, que seria a substituta de Vale Tudo. A gente viu muito dessa movimentação de haver um desejo de substituir Vale Tudo pela novela da Glória Pérez, mas eu quero ler um pouco sobre a matéria que traz o Notícias da TV, trazendo um pouco mais do destaque sobre o que teríamos nessa novela e também os personagens e seus correspondentes atores que deveriam estar dentro dessa configuração do que a Glória Pérez tinha inicialmente trabalhado ali com a Globo para colocar no ar. Vale destacar que nós temos um cancelamento da novela por conta da Globo não achar interessante nesse momento usar o tema Abor, né? Nesse aspecto, a gente vai olhar que a Glória Pérez sempre mexeu com temas polêmicos. Ela sempre foi de mexer com temas polêmicos desde os anos 80, né? É uma discípula de Jeanette Claire. E nós vamos ler aqui essa reportagem do Notícias da TV para falar sobre essa movimentação, essa maneira com que a novela foi solicitado que a novela tivesse uma correção de rumo, e a Glória Pérez entendeu que corrigir esse rumo acabaria com a novela. E o que eu li aqui dessa novela mostra que é uma novela clássica de Glória Pérez, e eu acho melhor do que Travessia, pelo menos na sinopse. Acho muito interessante. Então vamos lá. Após encerrar o contrato com a Globo, diz a redação do Notícias da TV, Glória Pérez explicou que não pode oferecer a sinopse vetada da emissora para as plataformas de streaming. A autora também confirmou que o amor forçado, retratado em Rosa dos Ventos, que é o título provisório da novela, foi o principal motivo para a Globo negar a trama, né? Rejeitar a trama. A autora foi questionada pelo Estadão se tinha intenção de levar a história para outra plataforma e respondeu que não podia fazer isso porque a Globo não devolveu a sinopse e está no seu direito. Isso já me aconteceu em Barriga de Aluguel, de 1990. Fui para Manchete, certa de que a faria lá, mas como não liberaram, imaginei outra história. E escrevi Carmen, que é de 1987, lá na Manchete também. Glória também comentou sobre a decisão de encerrar o vínculo com a Globo depois da sua nova novela adiada. Era um contrato por obra para fazer a novela que vinha depois de Vale Tudo. Decidido o cancelamento, houve uma proposta para a extensão dele e produzir uma história nova. Preferi não assinar. Tudo foi feito amigavelmente. Vale também destacar que a Glória em nenhum momento rechaça o retorno à Globo, por exemplo. Há esse entendimento de que ela pode continuar. Depois de ter a sinopse vazada nas redes sociais, a própria dramaturga decidiu detalhar qual seria a história de Rosa dos Ventos e também entregou quais atores já estavam escalados. Abre aspas para Glória Pérez. Conta a história de uma mulher que teve um começo promissor como modelo, seria a Grazi Massafera. Nessa fase tem um fã ardoroso, que seria Murilo Benício, que a reencontra, eles nunca tinham se falado antes, como balconista de loja. Ele fica encantado diante daquela que foi sua musa um dia, e ela encantada por se ver de novo olhada como a musa que foi. Uma premissa clássica de novela. Acho que até aqui nós temos uma premissa clássica de novela de Glória Pérez para avançar agora para os temas mais delicados. Vamos lá então, dentro do que a autora se propunha, né? Ele agora é um rico empresário, dono de grandes olivais no sul. Está casado com Mabel, que seria Giovanna Antonelli, Murilo Benício e Giovanna Antonelli de novo juntos. Eu sempre acho que pode dar muito certo, né? Grande empresário no Rio Grande do Sul de oliveiras, né? De olivas. Então... Seguindo nesse sentido, a novela também fala que Mabel, que é a Giovanna Antonelli, quer ser candidata a um cargo político, pode ser vereadora, deputada, senadora, qualquer um, pelo estado onde o marido tem suas empresas. Como não conhece a cultura diversa e rica do Rio Grande do Sul, contrata uma assessora, que seria Sharon Menezes, porto-alegrense, por sinal, para transformá-la em alguém local. É apenas um artifício para poder manter, por meio desse aprendizado, a cultura rio-grandense presente durante a novela inteira. A opção pelo cargo político é porque precisava colocar Mabel numa situação em que não pudesse ser envolvida em nenhum tipo de escândalo. E aqui a Glória Pérez ela frisa algo importante. Não tinha a intenção de adentrar o mundo da política. Nenhuma chance de falar de política, de mostrar comícios, reuniões de partido, de apostar em polarizações. Não existe sequer uma única personagem que seja um político na novela. Eu não divido plateia, eu uno. Foco em unir.
Só me interessa o lado humano nos temas que abordo. É o que tenho feito em todos os meus trabalhos na abordagem de temas polêmicos. Quanto a isso, eu acho que é quase que irrefutável falar sobre o trabalho da Glória Pérez, né? Pode-se questionar, e de novo, né, dentro do aspecto de vários posicionamentos e tudo mais, muita gente pode questionar a Glória Pérez por posicionamentos pessoais, é do jogo, faz parte, a partir do momento que você assume publicamente um posicionamento, ele está aberto a questionamento, mas o fato é que a Glória Pérez sempre usou o lado mais humanista para abordar a questão polêmica. E é através disso, através da história da pessoa que faz parte daquele tema polêmico, que ela consegue causar conscientizações muito fortes, como foi o uso das drogas em O Clone, como foi também a questão trans em A Força do Querer, com a Ivana Ivan, né? Então tem uma questão muito forte da Glória conseguir, pelo lado humano, apresentar questões para o público. Então, não imagino que ela iria por um lado absolutamente político para falar sobre questões de direita, questões de esquerda. Eu acho que ela iria mais pelo foco humanista. Até aqui, a sinopse, para mim, é a novela clássica da Glória Pérez, né? Aí nós temos aqui depois... A novelista ainda explicou a escolha do Rio Grande do Sul como cenário, as empresas do marido estão lá e é o lugar fora do eixo Rio-São Paulo a que ela teria mais acesso. Até porque Mabel não é uma política, quer vir a ser, mas não é. Só pode contar com a posição do marido naquela sociedade para se tornar conhecida. E por que o Rio Grande do Sul como cenário, disse a Glória Pérez? Pela riquíssima diversidade cultural e porque é uma paisagem belíssima e muito pouco explorada pela dramaturgia. A região escolhida seria a dos Canyons. Com conhecimento de causa, a região dos Canyons, do Itambezinho, essas regiões aqui poderiam trazer muito daquela coisa que o Jalapão, por exemplo, trouxe em O Outro Lado do Paraíso, né? Tem várias questões que podem ser exploradas em vários aspectos. De novo, é uma temática. Ela traz essa temática para dentro da novela. A ideia de que a Mabel seria uma política que sai do seu estado e vai representar um estado com que ela nem se identifica direito, também é uma discussão polêmica, uma discussão sobre algo que acontece muito. Tem muitos políticos que se mudam para outros locais e se lançam candidatos sem ter uma história com aquele local especificamente, né? Então, são pontos importantes para a gente observar. E aí também ela fala sobre a questão de abor, vocês entenderam a palavra, não posso falar se não cai a live, forçado. A veterana também detalhou como falaria sobre o tema na trama. Abordaria por meio de uma situação muito comum e que eu lembre ainda não abordada pela nossa dramaturgia. A Cibele, que seria a Grazi Massafera, fica grávida e o personagem do Murilo Benício exigiria que ela fizesse o abor. Quer continuar o caso, mas não admite o filho, que traria transtorno para sua vida pessoal e enterraria de vez os planos de Mabel ao envolvê-la num escândalo. Entram em conflito e quando ele percebe que Cibele está mesmo disposta a levar a gravidez adiante, simula um encontro de reconciliação no qual ela é dopada e o abor é feito. A intenção foi jogar foco sobre essa forma de violência contra as mulheres. São casos muito comuns que costumam terminar em assassinato, a toda hora estamos vendo na mídia. Então vejam, a questão em si é um crime que acontece com a personagem principal, né? É um crime que acontece com a personagem principal. E ainda assim a gente vê que a Globo não quis tocar nesse assunto. É basicamente isso, a Globo não quis tocar nesse assunto. E é do jogo, é uma escolha, né? Mas o fato é, Glória Pérez já mexeu com temas absolutamente sensíveis durante toda a sua trajetória como novelista. Então não seria a primeira vez fazendo isso. Não seria a primeira vez. Então eu acho que, na minha opinião, vendo a sinopse de Rosa dos Ventos, a gente vê que tem uma questão muito forte de poder ser uma novela que teria repercussão. Eu acho que é uma novela que teria repercussão, né? Então nós temos aqui a Glória Pérez dizendo o seguinte, que a Globo pediu para tirar esse assunto da novela. E era impossível atender, diz a Glória Pérez. O abor é o ponto de partida da história. Tudo mais ocorre a partir dele. Todas as tramas paralelas se relacionam a ele. Então não tinha como continuar. Depois a Cibele partiria revoltada para a vingança, mirando o herdeiro do empresário, que seria Rômulo Estrela, que contrata a guarda-costas, que seria a personagem da Isis Valverde, e se forma o par romântico principal da novela. Como nas histórias de Gato e Rato, de implicância em implicância, os dois se apaixonam. Apesar do rompimento com a rede, Glória ressaltou que as portas continuam abertas para o projeto no futuro. Tenho e sempre terei os melhores sentimentos e a maior gratidão pela Globo. Foi ali que fiz a minha carreira, foi ali que consolidei uma assinatura na dramaturgia brasileira e eu espero sinceramente que, assim como Aguinaldo Silva, Glória Pérez volte
muito rápido para a Globo, porque novelas com essa carga dramática, com essa carga emocional, são sempre muito bem-vindas para fazer o público se envolver e ter a repercussão que a Globo espera de uma novela das 9. Segue o legalzinho na nossa programação.